Fala, meu futuro paciente, tudo jóia com você? Você que está pensando em fazer a tua cirurgia, fazer a sua cirurgia da mama. Aqui é um canal sempre focado em beleza, autoestima, em melhorar e, de certa forma, informar você sobre tudo que existe nesse universo de cirurgia plástica, contorno corporal e cirurgia da mama. Hoje a gente vai falar sobre cirurgias da mama, mastopexias, melhor dizendo, que é a cirurgia que a gente faz quando a gente reposiciona as estruturas da mama, deixa aquela cicatrizinha em T, enfim, quero que vocês entendam um pouco mais sobre a dinâmica dessa cirurgia, o que tem diferente, o que não tem, para que vocês consigam visualmente compreender melhor as questões em relação à mastopexia. Então, você que está pensando em melhorar a mama, mamães aí, passaram por gestações, ficou aquela mama murchinha, sem tanta sustentação, senta aí, curta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações e manda esse vídeo para toda a tua rede de contatos para que você possa assim ter acesso, de fato compartilhar esse conhecimento com quem também precisa. Beleza? Então, bora! Queridos, seguinte, vamos entender um pouquinho mais aqui sobre as mastopexias. Eu quero que vocês entendam um pouco a dinâmica dessa cirurgia, que a gente tem uma paciente que, na verdade, aqui não é especificamente um caso de mastopexia, é um caso de inclusão mamária, que vocês vão entender a diferença na sequência, tá? Então, num caso como esse aqui, a gente basicamente só fez incisãozinha pelo sulco, colocou um implante, aqui possivelmente um implante de 280, tá? Esse volume no colo. O que é diferente aqui? Quando a gente utiliza a técnica submuscular, o implante fica por um tempo um pouco mais alto. Com o passar do tempo, esse implante vai descendo, vai encaixando e vai ocupando mais esse volume no polo inferior da mama, tá? Então aqui é basicamente um processo normal de pós-operatório de aumento mamário com implante de silicone. Aqui a gente utilizou a técnica submuscular e é justamente por isso que no começo o polo superior fica mais cheio, porque o músculo segura esse implante por mais tempo lá em cima. Com o passar do tempo ele vai encaixando, o implante vai encaixando um pouquinho mais, certo? E aqui vocês observam o colo da paciente que começa lá em cima, mas ainda assim não é um colo, digamos assim, vulgar, nem nada disso. Esteticamente fica bastante, digamos assim, elegante, eu acho que seria a melhor palavra. E o que é interessante, quando a gente utiliza a técnica submuscular, a gente não fica tão dependente do sutiã para manter o colo lá em cima, certo? Aqui já na sequência vocês vão observar um caso de mastopexia. Vocês veem diferente aqui naturalmente a cicatriz, tá? Por que que nesse caso a gente lançou mão da mastopexia e naquele outro caso não? Naturalmente aqui a gente tem algumas questões, óbvio, flacidez de pele e também a posição da areola. Quando a gente tem uma areola um pouquinho mais baixa, a gente precisa da mastopexia para colocar essa areola numa posição um pouquinho mais favorável, tá? Então aqui a gente tem a cicatriz em T invertido. Vocês notem que o componente horizontal da cicatriz, quer dizer, essa partezinha debaixo do T, ela fica bastante escondidinha, não fica uma cicatriz muito aparente. Mesmo que você coloque um decote aqui, não fica uma cicatriz tão exposta e uma cicatriz também com um ótimo aspecto, certo? Então aqui a cicatriz vertical, a gente tem a cicatriz horizontal e ao redor da areola a gente tem também cicatriz. Olhando no perfil, o que é interessante notar que é o seguinte, tá? A gente tem um perfil, um colo mais cheio, porque é normal nessa fase o músculo segurar o implante mais alto lá em cima. Isso ajuda a deixar a cicatriz com aspecto mais fininho, mais discreto, porque o implante não fica pressionando a cicatriz e a gente naturalmente consegue um colo um pouco mais alto por um tempo mais prolongado. É óbvio, com o passar do tempo esse colo, esse implante vai encaixar. Isso demora mais ou menos um ano e meio para que o implante desça e encaixe um pouquinho mais e ocupe melhor essa porção inferior da mama, certo? Aqui vamos para nossa terceira situação. Aqui são dois casos, tá? Aqui a primeira paciente em que fez mastopexia, aqui só para mostrar o perfil, a diferença, o tanto que sobe a areola, tá? Que a areola tá lá embaixo, a areola foi parar lá em cima. Olha a diferença
doença de ascensão da areola, tá? E o que é interessante, o paciente com uma flacidez muito grande da mama, naturalmente, mesmo utilizando o músculo, a gente não consegue reter esse implante tão lá em cima. E aqui a gente acabou utilizando um implante de 320, um implante um pouquinho maior, talvez que para, digamos assim, essa pele e essa musculatura, a pele com bastante flacidez e uma musculatura um pouco mais frágil, certo? Mas ficou ótimo, tá ótimo. E aqui um segundo caso, né? A gente observa aqui já uma cicatriz um pouquinho menor só do que a cicatriz lateral da primeira. Observe o seguinte, no short scar, na técnica tradicional, a gente precisaria com essa cicatriz até aqui. Olha o tanto que a gente poupa de cicatriz, tá? Quase metade da porção lateral. Ao invés de ir até aqui, a gente foi até a metade. Nessa paciente, sem o short scar, a gente precisaria que a cicatriz fosse até aqui, e aqui a gente colocou mais ou menos no limite do polo lateral da mama, tá? Então, cicatriz da horizontal terminando aqui, ainda numa fase em que a prótese, o implante está mais alto, numa posição mais elevada, mas com o passar do tempo, como eu disse para vocês, ele encaixa, tá ótimo. Aqui uma situação tranquila também de pós-operatório. Duas situações de pós-operatório de mastopexia, joia. Aqui mais uma situação, paciente num pós-operatório mais recente, aqui nesse primeiro caso, em que a gente observa no perfil o tanto que a gente acende, né? A gente sobe essa areola, né? Tava mais ou menos aqui. Na porção lateral, a cicatriz, ao invés de ir até quase lá na axila, a gente reduz até o limite da mama, certo? E aqui uma cicatriz também com ótimo aspecto. Nesse outra situação também a mesma coisa, a gente observa aqui uma cicatriz também bem curtinha, com short scar, vertical e reposicionamento da areola, um bom volume do colo. Todas essas são técnicas submusculares, tá? O que ajuda a gente a deixar com uma transição mais suave, mesmo com o colo cheio e alto, tá? Então não fica aquele colo vulgar demais, tá? Mesmo que a gente fique com o colo cheio. Um aspecto bastante bom, tá? Na cirurgia, o que é importante só salientar que nessa fase, pelo menos nos primeiros 6 meses, o colo costuma ficar alto no submuscular, depois ele desce, ele encaixa um pouquinho mais. Aqui uma outra situação, aqui a gente não utilizou o implante, tá? Uma paciente que tinha muito volume mamário. O que é interessante só notar no perfil, por exemplo, como a gente não utilizou o implante, o colo ele fica mais baixinho, ele não fica aquele colo cheio, alto, né, como nas situações de implante. Então essa paciente, como tinha bastante volume mamário, a preocupação maior dela era que ficasse com um resultado, na verdade, com uma vida um pouco mais facilitada em relação ao peso da mama. Então nós optamos por reduzir sem implante. Quando a gente toma essa decisão, a gente perde sim no colo, perde sim no decote, mas a gente ganha muito em peso da mama e facilita a vida da paciente. Certo, meus queridos? Então aqui vocês acompanharam alguns casos de mastopexia com prótese, alguns casos sem prótese, alguns casos até ali a gente teve no primeiro caso de aumento mamário com implante sem mastopexia. Para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica e a diferença dessas cirurgias, me conta aí nos comentários se alguma delas você já fez ou faria e o que você achou aqui destes resultados dessas pacientes. E graças a Deus, muitas delas aqui, todas na verdade, muito felizes com a mudança provocada, né? O que acontece é que com o passar da vida, seja por alterações de peso, gestações, a mama acaba perdendo sim muito do volume, perdendo sim muito do formato, e aí naturalmente uma mastopexia com implante pode ajudar, certo? Então deixa aí nos comentários o que você achou, guardo vocês nos próximos vídeos, valeu!